cartas, Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Tito 2, a partir do verso 11. Se ajuda você, é logo depois de Timóteo. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Versículo 15. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Eu destaco aqui, meus irmãos, o verso 11 e o início do versículo 12. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Então a graça, ela vai nos levar a um processo educacional, tá bom? E a partir dessa afirmação e da compreensão disso, é que a gente vai tratar o tema hoje. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra a partir desse tema, educação cristã. Ajuda-nos, a Deus, a compreender isso o máximo possível, para que vivamos esse processo na prática, seja dentro das nossas famílias, seja atuando fora delas, ó Deus. Que assim seja, para a glória do Teu nome, e falamos contigo no nome de Jesus. Amém. Se você está aí com a lição no seu celular, eu vou pular a introdução aqui, e nós entramos já no ponto 1, o projeto cristão para a sociedade brasileira. Projeto cristão para a sociedade brasileira. Então a ideia inicial é que existe uma perspectiva de que a educação, uma perspectiva cristã, uma perspectiva bíblica inclusive, uma perspectiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, de que a educação, eu queria que você guardasse isso, a educação, ela seja sim um grande instrumento de mudança social, de mudança de cultura dentro da nossa sociedade, tá bom? E a gente vai ver isso aqui de maneira mais detalhada, mais progressiva. Observe. Então, eu vou ler o início aqui do ponto 1, projeto cristão para a sociedade brasileira. Apesar do cristianismo ser visto pela maioria dos brasileiros como sua religião, a sociedade brasileira é altamente secularizada. Nós já falamos sobre isso em alguns momentos aqui, eu volto nesse ponto. Veja, nós vivemos num país de fato cristão e cristianizado. A religião preponderante aqui é o catolicismo, que é cristã também. Muito bem, talvez 90% da população seja cristã. Apesar disso, é um país extremamente secularizado. Agora, nós precisamos lembrar o que é secularismo. Bom, há alguns pontos que mostram, que enfatizam, que denunciam, que revelam o que é secularismo. Secularismo, do ponto de vista filosófico, é a ideia de que o homem está no centro, não Deus. Essa é uma questão, esse é um ponto. O homem é o centro de todas as coisas, não Deus. Um outro ponto, a ciência responde às perguntas para a humanidade. A ciência responde, certo? Terceira coisa, vamos ficar apenas nesses três. Terceira coisa, sobre Deus, no secularismo. A ideia secularista sobre Deus é o seguinte. Primeira coisa, Deus não existe. No mundo secular, a ideia secular é Deus não existe. Segundo ponto, sobre Deus. Bom, Deus pode até existir, mas se Ele existe, Ele está bem distante de nós. Cada um por si e Deus por todos. Cada um se vive. Tá bom? Você pode até acreditar em Deus ou em algum Deus, mas Ele está lá e nós precisamos nos virar com as nossas demandas aqui. Afinal de contas, o centro das soluções humanas está no próprio ser humano. Então vamos ficar apenas com esses três pontos aqui para lembrarmos que o secularismo ele defende isso e nós vivemos numa sociedade secular apesar de ser cristã,
A nossa sociedade brasileira tem essa característica. Muito bem. Eu pulo um pouquinho aí à frente, no mesmo parágrafo, então diz assim ali: por isso, cristãos bíblicos, diante dessa realidade, evidentemente, cristãos bíblicos do Brasil têm a oportunidade de inserir uma mentalidade que honre e estruture teocentricamente a nossa existência. Se nós vivemos num país que, apesar de ser chamado cristão, vive o secularismo, então nós temos um campo extremamente vasto para pregar, para falar do Evangelho, para apresentar uma nova maneira de viver. Deixa eu dar um exemplo. Essa semana aqui alguém me ligou e disse: olha, pastor, tem um casal que gostaria de conversar com o senhor. Estão vivendo lá uns problemas difíceis na vida conjugal deles. E aí nessa conversa que eu tive com essa pessoa, eu disse: olha, de fato existem duas coisas a serem ditas para um casal que ainda não é crente, cujo coração não foi convertido pela graça salvadora do Senhor. Veja, duas coisas. Primeiro, falar sobre a conversão. O Evangelho apresentado dizendo o seguinte: olha, Jesus pode salvar a sua vida. Segunda coisa, mostrar para esse casal que ainda não é crente que existe um padrão para a família que a Bíblia apresenta. E toda família, independentemente de ser crente ou não, que vive esse padrão bíblico, vai ser uma família muito mais estruturada, uma família com uma felicidade muito mais consistente, com segurança ali dentro e tudo mais, certo? Então existe um padrão que a Bíblia Sagrada apresenta para a vida dos casais casados. Olha que coisa interessante. Agora, isso está na cosmovisão cristã. No mundo secular, esse padrão de casamento é diferente. No secularismo, o que é que se diz sobre casamento? Que ele seja eterno enquanto dure. Enquanto houver alegria dentro do casamento, as coisas estiverem legais, beleza. Mas se a coisa começar a cair numa rotina, ficar meio sem graça, se houver ali um problema de traição, alguma coisa nesse sentido, cada um vá para o seu lado, seja feliz com uma outra pessoa. Não é isso que ensina o secularismo? É isso, tá bom? Então, eu estou tentando mostrar aqui mais uma vez que nós vivemos num país secularista, ou secular, uma ideia secular, uma mente secular, onde nós temos uma oportunidade de mostrar uma outra maneira de viver, uma outra maneira de lidar com as coisas, como eu pretendo com este casal nos próximos dias. Muito bem. O ponto A aí diz o seguinte: um projeto de influência ativa e inteligente. O primeiro parágrafo diz assim: já discutimos sobre a necessidade de inserção dos cristãos na sociedade, e agora proporemos que essa inserção venha a ocorrer de forma ativa e inteligente. Então, duas coisas. Já vimos de fato que é preciso que essa cultura cristã do Evangelho se insira, esteja inserida dentro da sociedade. É preciso. Mas essa inserção deve ser, utilizando a expressão aqui da revista, deve ser ativa e inteligente. Ativa e inteligente. O que significa alguma coisa ativa? O que significa, irmãos? Pregação do Evangelho. Sim, mas tudo bem, mas observe, dona Nilda. A expressão ativo quer dizer o quê? Alguém que está agindo. Passivo é aquele que fica quietinho. O ativo é aquele que vai fazer alguma coisa, certo? E a ideia aqui é que essa inserção do Evangelho na sociedade, essa inserção da cultura cristã dentro da sociedade, seja uma inserção ativa, com ações de fato. E aí ele dá um exemplo aqui de José lá do Egito, que você conhece a história dele. José é alguém que, numa linguagem aqui muito simples, coloquial nossa aqui, ele pegou um limão e transformou aquele limão numa limonada. Ele teve problemas um atrás do outro, problemas seríssimos. Você conhece a biografia de José. Mas todos esses problemas, ele os tratou, em primeiro lugar, como sendo algo que vinha da parte do Senhor. Ele entendeu que Deus permitia todas aquelas situações para que ele fosse abençoado e, através daquilo, ele pudesse abençoar todos aqueles que estavam em torno dele. E é exatamente isso que ele faz. Basta olhar a sequência da história dele. Anos
14 anos, 15 anos, 20 anos, vivendo toda essa situação até se transformar no segundo homem lá do Egito, abaixo a pena de Faraó. E no final, lá no capítulo 50 de Gênesis, ele vai dizer para os irmãos dele: vocês intentaram mal, mas Deus transformou tudo isso em bem. Ele entendeu, na verdade ele vinha entendendo o tempo todo que tudo aquilo que estava acontecendo é para que ele pudesse agir no meio onde ele estava, para que esse meio fosse transformado. Claro isso, meus irmãos. E é dessa maneira que estamos sendo estimulados a agir aqui também, a fazer. Entretanto, não é apenas uma ação, mas é uma ação também inteligente, tá certo? Não são ações quaisquer, ações apenas por constar num relatório, por exemplo, né? Nós temos aí, o presbítero Anderson está aí, o presbítero Carron, o presbítero Helder aqui, obrigado, meu querido. Nós temos, por exemplo, no nosso presbitério, uma estrutura burocrática que é necessária. Em filosofia se diz que é um mal necessário. Tem lá a burocracia onde a gente precisa apresentar relatórios, muitos relatórios são apresentados lá. Muito bem. O que está sendo dito aqui agora, o que está sendo passado, é que essas ações, essas ações, elas devem ser muito mais do que a preocupação de se colocar no relatório. Elas devem ser realmente inteligentes, devem ser construídas com o objetivo de produzir de fato resultados. Insisto, não apenas para colocar numa folha de papel, mas para que resultados realmente surjam. E eu tenho convicção de que todos os que estão aqui, partindo inclusive das crianças que estão aqui, Manu, Davi, Daniel, todos nós sem exceção temos inteligência. E todos nós somos criativos em algum nível, todos nós, sem exceção. E devemos utilizar essa criatividade, essa inteligência justamente para agir, pregando o Evangelho e mudando, na medida do possível, a sociedade. A última frase, ainda no ponto A, virando já na segunda página, diz lá o seguinte: nossos dias também oferecem oportunidades semelhantes para, fazendo referência a José aí, semelhantes para que surjam homens e soluções que honrem a Deus e respeitem a estrutura teocêntrica do universo, né? Bom, ponto B. Um projeto que atinja alvos centrais. A ideia aqui, meus irmãos, eu vou ler o primeiro parágrafo e aí eu coloco aqui o que está tentando ser dito com essa expressão, com esse tipo. Um projeto que atinja alvos centrais. Parágrafo. Dentro das possibilidades que Deus nos concede, observe, devemos nos esforçar para influenciar o mundo ao nosso redor. Bom, falamos sobre isso agora. Veja, a cosmovisão cristã deve ser comunicada de maneira ampla, a fim de atingir o maior espaço possível de influência. Bom, ele dá um exemplo aqui do apóstolo Paulo. Quando ele chega lá em Atenas, ele vai num lugar chamado Areópago. Areópago era como se fosse uma praça pública ali as pessoas convergiam para lá, e lá se falava sobre muitos assuntos. Pessoas debatiam ali, e era um espaço público para se apresentar novas teses, novas ideias, e havia um local ali para a pessoa palestrar, utilizando a nossa expressão de hoje aqui. Paulo então vai exatamente nesse lugar para falar de Jesus e da ressurreição. Você vai se lembrar lá aqui em Atos capítulo 17, onde está a narrativa desse episódio. Algumas pessoas pergunta para Paulo: mas que assunto que você está falando? Nós não sabemos o que é isso. Quem é Jesus? O que é ressurreição? Alguns pensaram, inclusive, que ressurreição era uma deusa. E aí então Paulo vai mostrar para eles, vai apresentar para aquela sociedade, para aquele grupo de pessoas, para aquela cidade, uma nova maneira de enxergar o mundo. Enxergar o mundo é aquilo que a gente tem chamado de cosmovisão. Cosmovisão é a maneira de enxergar o mundo. Paulo está apresentando para aquela cidade uma nova maneira de enxergar o mundo, de enxergar a si próprio e tudo aquilo que está ao seu redor.
Mas ele vai, ponto importante aqui é esse, ele vai num lugar onde ele pode ser visto e onde ele pode ser ouvido. Esse é o ponto. Nós temos aqui, na nossa geração, e talvez uma geração anterior, tem entrado por esse caminho de sermos uma igreja, eu estou falando aqui igreja evangélica no geral, uma igreja um pouco mais fechada nas quatro paredes. E com algum receio, com alguma timidez de se apresentar para o mundo. Então nós temos muitas atividades que são corretas, são legítimas, inclusive necessárias, mas muitas delas fechadas para nós mesmos. Aquilo que o Caio Fábio, nos bons tempos dele, ele utilizava essa expressão, acho que foi ele que cunhou, pelo menos eu ouvi pela primeira vez dos lábios dele, uma igreja em si mesmada, ou seja, dentro de si mesmo, voltada para si. Né? Paulo faz diferente, Paulo vai para fora e diz, olha, é assim que o pensamento, uma expressão atual, o pensamento bíblico, o pensamento cristão essa é a forma de pensar, e essa é a proposta que nós fazemos aqui, certo? Então eu queria investir aqui um minuto, para que nós pensássemos aqui em formas inteligentes de pregar o Evangelho hoje, na nossa realidade. Como que a gente pode fazer? Que instrumentos que a gente pode usar hoje para pregar o Evangelho? Distribuição de folheto é uma coisa que dá resultado hoje? O que vocês acham? Distribuição de folhetos. Quase ninguém mais lê. Quase ninguém mais lê. Se for no WhatsApp, em alguma rede social. Então veja, folhetos. A gente tem dois problemas do meu ponto de vista. Primeiro, nós vivemos num país onde a leitura é quase que totalmente desprezada. Né? O Edson trabalha com livros, ele sabe disso. Não, pouquíssimo interesse em leitura, primeira coisa. Segunda coisa, nós vivemos hoje numa geração, infelizmente, um período pós-pandemia, mas esse problema não é por causa da pandemia, mas um problema de dificuldade de leitura de alunos mesmo. Antes da pandemia, alunos de quarta, quinta, sexta, sétima série tinham dificuldade de ler. Na pandemia piorou isso. A coisa foi ladeira abaixo. Mas antes da pandemia isso já era um problema. Dificuldade de leitura mesmo, de ler, de interpretação de texto, pior ainda. Tá certo? Bom, isso é um desestímulo absurdo para a leitura. Você distribuir folheto é uma coisa que o resultado disso será ínfimo. Mas alguém pode falar, mas Deus tem os seus eleitos, conforme a nossa doutrina presbiteriana, tá? Pode, não há dúvida, mas nós estamos pensando aqui em ações inteligentes. Muito bem. Outras maneiras. A dona Priscila pensou aqui na possibilidade talvez de enviar isso por WhatsApp, chama mais atenção, né? E outras formas, o que vocês acham? Vamos lá. Relacionamento. Isso é uma coisa extremamente importante para que a gente considere. Eu vi uma pesquisa que alguém passou, eu estava assistindo um vídeo, um pastor falou dessa pesquisa, e eu já tinha visto há alguns anos atrás, e é verdade. A principal maneira de evangelismo, meus irmãos, é por meio dos relacionamentos pessoais. As pessoas, a maior parte das pessoas que se converteram respondendo um determinado questionário, elas responderam que foi por causa dos relacionamentos pessoais. Em primeiro lugar, relacionamento familiar. Em segundo lugar, relacionamento de amizades. E depois, encontros na praça, por exemplo, lá atrás, um percentual baixíssimo de pessoas que se convertem por causa disso. A ação do pastor, menos ainda. Menos ainda, não porque o pastor não faz, mas é porque é uma questão, as pessoas não querem ouvir, entende? E assim por diante. Relacionamento pessoal. Mas tudo bem, vamos ganhar tempo. Talvez hoje o principal instrumento de divulgação de alguma coisa seja a internet. A gente tem que admitir isso. E a igreja talvez precise atentar para esse ponto e investir. Existem algumas igrejas neopentecostais, pentecostais, que estão investindo bastante nisso. Tem lá uma teologia diferente da nossa, mas a gente percebe
que a atenção a essas instituições, ela de fato é maior, porque elas estão conseguindo entrar em áreas, em famílias e dentro das casas das pessoas, muito mais talvez do que a gente, tá bom? Então, eu paro por aqui, a gente vai para o próximo ponto, mas a ideia é utilizar os melhores meios com inteligência para a pregação do Evangelho, inserir a cultura cristã, o pensamento cristão na nossa sociedade brasileira, que é extremamente secular. Pois não seja. Existe muita variedade de doutrina da vida. É verdade. Muito bem, ponto C aí. O projeto educacional cristão. Então agora a gente vai percebendo aqui a questão da educação como um ponto central para a pregação do Evangelho. Ninguém tocou nesse ponto aqui. Interessante, eu falei de internet, falamos aí de algumas coisas nessa área, mas a gente vai falar sobre educação, esse é o ponto aqui. Então veja, item C, o projeto educacional cristão. O declínio educacional brasileiro é uma oportunidade grandiosa para que um projeto educacional cristão se apresente. Eu disse há pouco que nós estamos, de fato, do ponto de vista educacional, dentro das nossas escolas mesmo, privadas ou públicas, com um declínio, né? Quem trabalha em escola pública pode dar testemunho a respeito disso, mesmo as escolas privadas não estão isentas desse tipo de problema. Uma educação, estou falando de matemática, português, inglês, história, seja lá o que for, mas cujo nível cai, né? Basta ver os índices, que agora foge à mente aqui, internacionais de educação. O Brasil está lá embaixo, está lá atrás, né? Porque a educação brasileira, ela está muito baixa, Eu fiz referência há pouco, dando um exemplo de interpretação de texto. Uma das coisas mais problemáticas é isso: as pessoas leem, adolescentes, jovens, leem textos e não entendem o texto. Eles não entendem o que o autor está colocando ali, qualquer texto, tá certo? Então, muito bem, nós temos então aí uma janela para trabalhar. Já que a educação ela não está boa, nós temos uma janela também na área educacional. Estamos falando aqui do que então, meus irmãos e irmãs? De escolas. Sim, de escolas. Veja, segundo parágrafo diz aqui o seguinte: a cosmovisão cristã aplicada à educação implica uma ação efetiva de construção de um pensamento cristão bíblico para todas as disciplinas de conhecimento. Não se trata apenas de aula de religião. Eu me lembro que quando eu era criança, em Bauru, em Piratininga, onde eu estudava lá, 7 anos, 8 anos de idade, daí para cima, tinha aula de religião. Aí entrava lá, falava alguma coisa sobre essa área. Muito bem. Quando se pensa em educação cristã dentro das escolas, não se está falando disso. Está se falando de um pensamento cristão que trabalhe de maneira interdisciplinar em todas as disciplinas: matemática, história, geografia, biologia, em todas as áreas, português. O pensamento cristão esteja presente ali. Percebe isso? Essa é a ideia. Esse é o projeto educacional que a Igreja Presbiteriana, inclusive, tem considerado já há alguns anos, há mais de 10 anos, talvez 15 ou 20 anos. Daqui a pouco a gente vai pontuar melhor isso aqui, detalhar um pouco mais isso. Mas não apenas a Igreja Presbiteriana, o universo evangélico, o pensamento evangélico tem se voltado um pouco mais para isso. E graças a Deus, olhando a educação como um caminho, um meio pelo qual de fato a sociedade teria condições de ser mudada de dentro para fora. Porque a educação, veja que há uma definição a respeito disso. Uma influência da cosmovisão cristã sobre todo o processo, essa é a ideia, né? Não apenas a aula de religião, mas uma influência da cosmovisão cristã sobre todo o processo educacional, gerando conceito e aplicações do conhecimento que respeitem a teocentricidade da criação e conduzam o homem a valores que se aproximem da mensagem do Evangelho. Então a ideia é de inserir dentro
da educação e esse pensamento. Eu vou mais além aqui, conforme está escrito na nossa lição. O segundo parágrafo aí, olha. A educação em todos os níveis é a arte em que a cosmovisão cristã pode alcançar uma influência muito mais abrangente e duradoura. Vou colocar em outras palavras aqui. A educação, ela tem o poder de alcançar uma influência muito mais abrangente e duradoura. A educação dentro das escolas. Por quê? Porque a educação nas escolas, observe, é um processo de modelagem e construção da mentalidade de um povo que tem início. E aí eu faço uma pausa. Se você estiver acompanhando comigo a leitura, não responda. Eu quero perguntar para todos aqui. A educação, esse processo de modelagem e construção da mentalidade de um povo, ele começa onde? Na educação infantil, no fundamental, lá no ensino médio ou na universidade? Onde começa esse processo educacional? Onde que vocês acham que começa? Pastor, e acima de tudo, é honestidade, né? Porque eu vi o professor falar. A gente finge que dá aula, os alunos Fingem que Agora, quem tem o Senhor na vida, geralmente dá ótimos professores. Isso. E honestidade. A gente vai chegar lá já nos professores. Obrigado, dona Nilda. Ótimo, ótimo. Mas observe a pergunta: onde começa esse processo? No infantil? Todo mundo concorda? Sim. Errou. Começa, meus irmãos, na universidade. E a gente vai ver daqui a pouco por quê. Mas eu queria que você guardasse isso. Esse projeto, ele começa na universidade. Já vou dizer por quê e depois a gente desenvolve um pouco mais isso. Porque é na universidade que os professores são formados. Então, onde que precisa haver essa mudança em primeiro lugar? Na universidade. De lá saem aqueles que vão ensinar as crianças. Por que nós temos problemas sérios hoje educacionais? O que tange a um distanciamento absurdo da teocentricidade, ou seja, de Deus no centro, nessas matérias todas nas nossas escolas. Porque os professores de educação infantil, educação fundamental, ensino médio, aprenderam na universidade que Deus deve ficar longe de tudo isso. Paulo Freire. Paulo Freire, que seja. Ok? Muito bem. Dito isso, meus irmãos, passemos aqui para o segundo ponto. Dificuldades para a inserção de um projeto educacional cristão. Alguns obstáculos, 3 obstáculos. Primeiro deles, anticristianismo no ambiente intelectual. Eu vou mudar a expressão ambiente intelectual aqui para academia. Alguns aqui vão entender bem. Academia é sinônimo de universidade, das faculdades, né? Academia, muito bem. Anticristianismo na academia, lá na universidade. Então, o autor da lição diz o seguinte aqui: é uma atitude contrária ao cristianismo nos meios sociais e intelectuais. Em geral, a universidade ou a academia, enfim, em geral, a universidade, grande templo de conhecimento humano moderno, vê com reservas a participação do cristianismo em qualquer esfera da vida humana. Está claro isso? Para ser bem objetivo, na universidade, na faculdade, os professores universitários lá, que são mestres ou doutores, eles passam para os seus alunos todo um conteúdo onde Deus é colocado de lado, onde Deus muitas vezes é tratado como alguém que não existe, ou como alguém que se existe, está completamente distante do ser humano. E aí matemática, português, biologia, pedagogia, qualquer área educacional não vai contemplar, não vai considerar
Deus e como centro de todas as coisas e criador de tudo. Simplesmente não se considera isso na universidade. Anticristianismo na academia. Esse é o primeiro obstáculo. Segundo obstáculo, vamos lá. Segundo obstáculo, anti-intelectualismo no ambiente cristão. E aí é um segundo problema também. O que é o anti-intelectualismo no ambiente cristão? É quando a gente vai olhar para o universo evangélico, sobretudo no universo evangélico, e vai se constatar que há um discurso na seguinte direção, que as pessoas intelectuais, as pessoas que leem muito, elas não são espirituais. É só coisa da teoria. Então conhece muito Bíblia? Não, esse negócio de conhecer muito. Isso, já vou chegar lá, isso aí. Conhecer muito Bíblia, conhecer muitos livros, muita leitura, isso faz com que essas pessoas elas acabem sendo muito humanas e elas fiquem muito frias na fé. Então você não deve ser muito intelectual, você deve ser muito mais espiritual, né? Oração, jejum, a ênfase está aí. Mas eu pergunto a você, isso é certo? Isso é correto? Não é. Você vai ver Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo a um dos seus filhos da fé, dizendo o seguinte: olha, vai lá em tal lugar, pega a minha capa e pega também os meus livros, os pergaminhos que estão lá, pega os meus livros. Paulo era um homem extremamente preparado do ponto de vista intelectual. Não é à toa que ele é autor da maior parte dos livros do Novo Testamento. Não é à toa, meus irmãos. Por que Pedro não escreveu tanto assim? Por que Lucas tem 2 livros? Lucas era o quê? Você se lembra da profissão dele? Médico. Era um camarada preparado também do ponto de vista intelectual. Ele teve condições de escrever pelo menos 2 livros. E um deles é um livro histórico, o livro de Atos, que é extremamente difícil. Escrever história é bastante complicado, certo? Então, o estímulo, você vai ter Salomão, você vai ter pessoas extremamente preparadas, e esse preparo faz com que haja um crescimento, um avanço, inclusive na vida espiritual. Jesus, de certa forma, vai tentar apontar para esse perigo quando ele diz sobre a realidade de cegos conduzindo outros cegos. Não é? É necessário alguém que enxerga um pouco mais para conduzir aqueles que estão enxergando menos. Aqueles que são mais experientes na fé devem conduzir aqueles que são menos experientes. Os mais maduros conduzem os mais novos na fé. Mas maturidade, experiência, todas essas coisas de vida cristã não diz respeito apenas a uma questão espiritual, diz respeito a uma questão também intelectual. Aliás, isso nos remete ao terceiro ponto aqui. Mas antes de chegarmos ao terceiro ponto, Dona Nilda já fez referência ao texto que eu iria fazer, 2 Coríntios 3,6, né, quando se utiliza um texto bíblico de maneira equivocada. Lá diz o seguinte, no final do versículo, é apenas uma expressão dentro de um contexto todo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí a pessoa não olha o contexto, utiliza o texto como pretexto. É um negócio interessante isso, né? Não conhece o contexto, pega o texto e utiliza como pretexto para falar uma bobagem. O pastor ainda tem aquele versículo, mais porque não conheceis as Escrituras. Isso. Obrigado, querido. Mas dá uma olhada, por favor, também, em outro texto que às vezes as pessoas utilizam de maneira equivocada. Alguém leia rapidamente aí Eclesiastes 12:12. Eu teria mais um texto, mas vamos ficar apenas com esse, para passarmos para o último ponto aqui e depois, de fato, falarmos um pouquinho sobre a universidade. Rapidamente, Eclesiastes 12:12. Quem abriu aí, leia para ganharmos tempo. Eclesiastes 12:12. Pode ler. Eclesiastes 12:12. Encontraram? Por favor, leia. Pode ler. Quem abriu, leia. Está aí, Dani? Pode ler. O mais que Deus é esse? Esse. Pode ler. 12:12. Para servir, por muito estudar, tem ficado na casa. Isso.
Veja, é apenas um exemplo a mais para mostrar que às vezes as pessoas fazem um juízo errado daquilo que está escrito nas Escrituras. A estudar em enfado. Então não vamos estudar, ninguém vai estudar. Alguns aqui, se não todos, vão se lembrar de uma instituição religiosa aqui no Brasil, nasceu aqui no Brasil, que execra essa ideia de estudo bíblico. Qual é essa instituição? Congregação Cristã do Brasil. Congregação Cristã do Brasil execra a ideia do estudo bíblico, né? A rotina lá dentro é Deus fala diretamente às pessoas, Deus revela, e aquilo que se revela, aquilo que supostamente foi revelado, os dirigentes expõem ali para as pessoas. Mas estudar a Bíblia de jeito nenhum, isso é coisa de homem, isso lá na Congregação Cristã do Brasil. Muito bem, isso nos remete então ao último ponto aqui, que é o dualismo, coisa que já falamos bastante há um tempo atrás aí, né? A separação entre aquilo que é sagrado e espiritual, tá certo? A igreja hoje, via de regra, ela separa aquilo que é sagrado e espiritual, quando nós já enfaticamente aqui já colocamos, tudo é espiritual, tudo é sagrado, tudo é para a glória do Senhor, conforme diz lá 1 Coríntios 10, 31. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo. O seu momento de estudo ali, está na escola, vai estudar alguma matéria, faça isso para a glória de Deus, vai lavar a louça para a glória de Deus, vai viver a sua vida de casal, faça isso para a glória de Deus, vai passear num shopping, faça isso para a glória de Deus, tudo é para a glória dele, tudo, sem exceção. Amém? Muito bem. Pois é. Já que essa ideia no meio presbiteriano, certo? Acho que nós, que quanto mais estudar, melhor está preparado. Sim. A igreja presbiteriana, bem lembrada, dona Glacê, a igreja presbiteriana ela tem uma tradição já de ênfase no ensino, graças a Deus por isso. O problema, assim, a gente pensa no universo evangélico como um todo, né? Eu acho que a igreja presbiteriana faz parte daquele grupo de exceções, de exceção. Infelizmente, é triste, mas infelizmente é isso, tá certo? Muito bem. Calvino, né? De enfatizar a educação, né? João Calvino, sim. Pensamento educacional de Calvino, sim. Bom, chegamos então ao último ponto. Eu peço ao Fernando, dá para colocar o vídeo? Deu certo? Olha, ele tem 7 minutos, mas a gente não vai assistir tudo porque não vai dar tempo. Do filme Deus Não Está Morto. Quem assistiu esse filme aqui? Alguns assistiram? Deus Não Está Morto. Eu sugiro, se você não assistiu, procura acho que deve ter no YouTube, não sei se tem, se você tiver Netflix está lá. Deus Não Está Morto. Tem um e 2, não sei se tem 3 também. E eu queria que você, não sei se a imagem vai dar para ver, porque está muito claro, mas coloca o som bem alto para ouvir. É um momento de um aluno com o professor. Esse professor, ele era ateu e combatia a ideia da existência de Deus. E o aluno é um aluno cristão e ele está debatendo com o professor ali, tá bom? Vamos lá. Deixa bem alto. A resposta no fundo é do ateísmo contra a fé. O mal. Agora se diz que o mal é a arma mais potente do ateísmo contra a fé. E é. Afinal, a própria existência do mal impõe a pergunta: se Deus é todo bem e Deus é todo poderoso, por que permite que o mal exista? A resposta no fundo é notavelmente simples: livre arbítrio. Deus permite que o mal exista por causa do livre-arbítrio. Do ponto de vista cristão, Deus tolera o mal neste mundo temporariamente, para que um dia quem optar por amá-lo livremente vá morar com ele no céu sem a influência do mal, mas com o seu livre-arbítrio intacto. Em outras palavras, a intenção de Deus
em relação ao mal, é um dia destruído. Mas que conveniente. Um dia eu vou me livrar de todo o mal do mundo, mas até lá vocês vão ter que sofrer com todas as guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, fome e AIDS. Tem uma boa vida. Depois de palestrar sobre valores morais absolutos. Mas por que não? O professor Edson é claramente um ateu. Não acredita em absolutos morais, mas a sua emenda diz que ele pretende aplicar um exame nas últimas semanas. Agora, aposto que se eu conseguir uma nota A por colar no exame, de repente ele vai falar como cristão, insistindo que é errado colar e que eu devia saber. Contudo, que base ele tem? E se meus atos são calculados para me ajudar a vencer, então por que eu não devo realizá-los? Para os cristãos, o ponto fixo da moralidade, o que constitui certo e errado, é uma linha reta que leva direto para Deus. Então está dizendo que precisamos de um Deus para sermos morais. Uma moral ateísta é uma impossibilidade. Não, sem Deus não existe motivo real para ser moral, sabe? Nem existe um padrão do que é comportamento moral. Para cristãos, mentir, colar, roubar. No meu exemplo, roubar uma nota que não me pertence é proibido. É uma forma de roubo, mas se Deus não existe, como Dostoiévski afirmou famosamente, se Deus não existe, então tudo é permitido. E não só permitido, mas sensitivo. Se o professor Edson está certo, então tudo isso, toda a nossa... Isso. A fala vai continuar. O nosso tempo é um pouquinho restrito aqui, então a gente precisa prosseguir para o final. Observe, nós temos aí um aluno que diante de outros alunos está debatendo com um professor que é ateu. E ele está dizendo para esse professor que se não existe Deus, então tudo é impossível, não existe regra, não existem regras. E aí ele vai trabalhar na construção desse pensamento. E no final ali dessa cena, o professor ele é colocado contra a parede. E eu estimulo você a assistir esse filme porque ele é muito bom mesmo. Você vai ver essa cena depois. O que nós temos aqui? Nós temos três considerações, ou 3 pontos aí. Nós temos a universidade, ele está na universidade. Nós temos um professor e nós temos um aluno. Universidade, professor e aluno. Onde é que começa a mudança mesmo de uma sociedade, do ponto de vista cultural? Na universidade. É na universidade. Tá bom? Com mudança de mente dos professores. Muito bem. Então a gente chega aqui no último ponto da nossa lição. Cristianismo e universidade. E tem aí a necessidade de universidades cristãs. Meus irmãos, quantas universidades cristãs nós temos aqui no nosso país? Poucas. Temos várias. A PUC, antes do Mackenzie, outra. A gente tem a Metodista, certo? A gente vai ter algumas. Mesmo assim, muito bem, Dani. Mesmo assim, não está fazendo diferença. Nós precisamos, agora, atenção. Mackenzie, eu acredito que a maioria de vocês, se não todos aí, sabe que o Mackenzie é uma universidade presbiteriana. Pois não? Sim. Mesmo cristãos falavam coisas contra a Bíblia, mesmo os professores cristãos agiam A Dani teve a possibilidade de estudar no Mackenzie, fazer pedagogia lá, e ela é testemunha disso. Estávamos juntos vivendo essa experiência. Professores cristãos falando contra Deus, dentro da universidade cristã presbiteriana Mackenzie. Agora, o que acontece? O Mackenzie, vou fazer um parênteses aqui, talvez, não sei se o Edson tem ciência disso, talvez até pode nos ajudar, não sei. Mas o Mackenzie é uma universidade que está numa tentativa constante de mudar essa realidade. A única universidade aqui no Brasil que está tentando colocar dentro do seu universo dos docentes, ou seja, dos professores, um pensamento cristão de fato.
de fato. Desde a época da Daniele, isso em 2010, mais ou menos, né, 2008, 2010, por aí, nós víamos lá, o reverendo Augusto Nicodemos, na época, era o chanceler, o presbítero Solano Portela trabalhava com essa área de educação, diretamente com essa área da educação. Havia um movimento intenso, dificílimo, de fazer com que, isso na expressão de alguém que eu ouvi lá na época, de fazer um navio gigantesco mudar de rumo, mudar de direção, porque é uma coisa extremamente difícil. Você tem algo imenso, e ele está indo numa direção e você tem que fazer ele virar. É muito difícil. Essa virada é lenta. Uma das providências que o Mackenzie tem tomado é abrir vaga para professores declaradamente cristãos, e aí eles têm que ter, vamos dizer, um documento do pastor da igreja e tal, alguma coisa nesse sentido, talvez uma declaração de que fazem parte de igrejas confessionais, para serem professores lá na universidade, inclusive no ensino fundamental, no ensino médio e tudo mais, entende? Professores de história, geografia, biologia e tudo mais. Eles inseriram, e por último aqui, porque senão a gente se prolonga mais nesse ponto, eles inseriram algo que não existia até alguns anos atrás, o sistema Mackenzie, né? Nós temos hoje no Brasil pelo menos 2 sistemas que são muito conhecidos: o sistema Anglo de ensino e o sistema Objetivo de ensino, tá certo? Nós temos aqui em Conchas os 2 sistemas em 2 escolas diferentes. Só que agora no Brasil tem também o sistema Mackenzie de ensino, onde, por exemplo, quando se fala de origem do universo, no sistema Mackenzie está lá evolução e também criacionismo. Os alunos, eles são expostos a essas 2, entre aspas, teorias. No Objetivo e no Anglo só tem o evolucionismo, para dar um exemplo, tá certo? De uma tentativa de mudança dentro do sistema educacional. Tudo bem? Então, primeiro ponto: necessidade de universidades verdadeiramente cristãs no nosso país. Segundo, só um ponto aqui: a gente tem universidades aí que são ditas cristãs, ou pelo menos, se não são conhecidas como universidades cristãs, como a PUC, por exemplo, a Metodista, mas a grande parte dos seus professores se declaram cristãos, mas via de regra, e aí é só uma colocação aqui, meus irmãos, sem polêmica, por favor, sem polêmica, mas via de regra, do ponto de vista do desenvolvimento social, via de regra tem um pensamento de esquerda e não de direita, do ponto de vista do conservadorismo ou não. Não são conservadores do ponto de vista moral. Percebe? E é por isso que a gente tem a USP, por exemplo, um ninho, o USP, o NESC e tudo mais, é um reduto, obrigado. É um reduto de formação, de pensamento, de desenvolvimento progressista. É clássico. Muito bem. Segundo ponto e terceiro, para a gente encerrar: necessidade de professores cristãos. Nós já tocamos isso aqui, o Mackenzie tem tentado fazer isso, professores verdadeiramente cristãos. E por que essa necessidade, meus irmãos? Eu me lembro, quantos aqui se lembram da primeira professora lá no ensino fundamental, no ensino infantil? Eu me lembro até do nome dela, Dona Patita. Meu primeiro ano, saí do pré-primário, eu tenho algumas lembranças do pré, mas não me lembro dos professores, mas do primeiro ano eu me lembro, primeiro ano primário. Dona Patita lá em Iacanga, eu morava lá em Iacanga. Ia de lancheirinha, aquela lancheirinha de plástico antiga, né, que tinha é engraçado aquilo ali. Patita. E eu me lembro de outros professores, 4ª série, 5ª série, eu me lembro de coisas que eles disseram. Gente, professor é um dos elementos de formador, de formação de opinião, né, em crianças e adolescentes. E para o resto da vida. Professor. Por isso a necessidade de professores verdadeiramente cristãos. Porque esses professores, praticamente sem exceção, vão formar a mente
e o comportamento. Vocês viram, possivelmente essa semana, não sei se viram nos jornais, é que nos grandes jornais, infelizmente, não vão aparecer essas coisas porque não é de interesse, mas em alguns jornais apareceram. Um professor, agora não me lembro do estado, onde ele dizendo que ser ladrão é uma profissão. Goiás, obrigado. Ser ladrão é uma profissão. Aí um aluno, tem um vídeo e o áudio dá para ouvir, o aluno debatendo com ele. Mas professor, mas como assim? E o professor insistindo. A ação do ladrão é um trabalho. Ele está trabalhando também. E aí ele iguala o ladrão com um dono, com um chefe de família que trabalha de maneira honesta. Ele iguala o ladrão com um chefe de família. E esse é um professor que está formando a cabeça de alunos. Necessidade de universidades cristãs, necessidade de professores cristãos, finalmente necessidade de alunos cristãos. A gente viu um filme agora, esse é um trechinho dele, onde um aluno cristão corajosamente vai na frente da sala de aula e defende o seu ponto de vista, a sua cosmovisão. Ele defende. Ele não tem vergonha, ele não se constrange em se posicionar. E hoje a gente tem algumas questões aí, né? Que às vezes alunos cristãos têm vergonha, têm medo de ser contrariado dentro de uma sala de aula, eventualmente, com o professor, ou ser motivo de chacota para outros alunos. Quando se fala de aborto, ou de alguns princípios do feminismo, ou quando se fala de algumas questões do conservadorismo, coisas desse tipo. Tá certo? Então, meus irmãos. Você já até acredita naquilo, né? Sim. Mas tem medo da chacota. Fica quietinho, né? Então, alunos que tenham a sua estrutura, a sua educação interna estruturada minimamente para confrontar aquilo que é contrário às escrituras sagradas. Tá certo? Nós temos aqui no Brasil, mas eu não sei se isso está forte ou não, qual a ação que essa instituição está tendo dentro das nossas universidades, que é a ABUB, que é a Aliança Bíblica Universitária Brasileira. É uma mini instituição, vamos dizer assim, dentro das nossas universidades, onde são grupos de alunos cristãos que se reúnem. Então eles fazem cultos, eles fazem reunião de oração dentro das universidades. Eles vão chamar, se você é crente, quer participar, então ninguém é obrigado, participa voluntariamente, né? Mas eu não sei até que ponto esse grupo de alunos cristãos universitários está influenciando outros alunos. Talvez seja uma ação legítima e louvável, mas talvez seja muito tímida, estejam sendo muito tímidos, né? Na hora de, desculpa a expressão aqui, muito, né? Na hora do pega para capar, na hora de bater de frente, aí ficam quietinhos. E eu lembro a você um dado que eu já tenho colocado aqui muitas vezes. Apenas 30% dos alunos cristãos, oriundos sobretudo de igrejas evangélicas, que adentram as universidades, apenas 30% depois da universidade permanecem na igreja. De cada 100 adolescentes e jovens cristãos que entram numa faculdade, de cada 100, 70 deixam a igreja a partir do momento que entram na sociedade, pela influência da universidade e dos professores que estão ali. Apenas 30 voltam e permanecem na igreja. Tem noção disso, meus irmãos? Quanto isso é sério? Universidades cristãs, professores cristãos e alunos cristãos. A gente precisa disso hoje. Bem lembrado. Eu e Dani e as crianças, nós tivemos o privilégio, até estimulo vocês, se você puder ir na Palavra da Vida, tem condições para eles passar uma semana lá, é uma grande coisa. E lá eles têm
várias ações, e uma delas é recrutar, exatamente isso que a Dani falou, eu vou repetir aqui. Eles recrutam, convidam adolescentes e jovens para que antes de entrar na universidade, antes de entrar na faculdade, eles passem um ano ali na Palavra da Vida, justamente para se prepararem para entrar na faculdade e não serem ali engolidos por aquilo que a gente pode chamar de monstro mesmo secular, é um monstro secular ali, tá bom? Então, havendo condições, tendo condições, muitos pais têm realmente enviado seus filhos, adolescentes e jovens, antes de entrar, saem do ensino médio, passam um ano lá em Atibaia, ouvindo, né, aquilo que vai prepará-los. Igreja de Pinheiro, eu fiz parte da Igreja de Pinheiro, 18 anos. Tira só um pouquinho, né? Isso fica mais fácil. Fiz parte da Igreja de Pinheiro, 18 anos, e lá eles têm um trabalho muito forte com adolescentes, entendeu? Inclusive, minha netinha tem 18 anos, mas está na USP também, e ela está muito preparada, a amiga dela também já está na USP, né? E lá eles se preparam muito bem, realmente, os adolescentes, para quando realmente entrar na universidade, não tem aquele choque cultural que acaba nesse ano. Um trabalho muito forte com os adolescentes. Perfeito. Eu acho, o presbítero Edson falando isso, eu estou pensando aqui agora, talvez uma possibilidade, os outros presbíteros estão aqui também, de manter, até nós enviarmos um documento para o presbitério pensando nisso, em ter uma comissão aqui da nossa região que se preocupe com isso, com os nossos adolescentes e jovens, e tenha, quem sabe, um curso aqui dentro do presbitério, nas nossas igrejas, preparando os nossos adolescentes para isso. Bom? Bem, meus irmãos, a lição era essa hoje, e eu quero sugerir que nós leiamos na chamada Tito, nosso texto básico aí, Tito, capítulo 2. Os versos 11 e apenas o versículo 12, apenas a primeira expressão, educando-nos, tá bom? Então a gente lê até aí apenas, tá? Versículo 11 inteiro e o versículo 12, apenas a primeira expressão. Aí a gente fecha uma ideia. Aí. Tá bom? Versículo, Tito 2.